Oh, yes, salve, salve. Bom, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Oba, oba. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Voltamos para ficar. Quer dizer, para ficar até o final do ano letivo, claro. Isso aí, gente. Entrem todos, entrem todas. Passear de balão hoje pela Capadócia, maravilha. Que coisa, né? Só fazendo tentação para todo mundo aqui, essas imagens. Para mim, inclusive. Bom, espero que vocês tenham conseguido curtir um pouco, né? Assim, ainda que de um jeito bem diferente, mas curtir, que eu digo, é dar uma desligada, né? Pequena, pelo menos, os estudos e desses estudos virtuais que são bem difíceis, né? É um outro tipo de estresse que ele produz, né? Porque se a gente estivesse lá no cursinho, a gente também estaria com cansaço, né? Lógico. Mas o cansaço das aulas à distância ele é diferente. Tem uma questão física, uma questão também emocional, por conta da pandemia, isolamento, né? Mas, com certeza, esse mês de julho aí, esse tempinho de pausa, acho que foi bom para ter uma repaginada, né, nessas emoções, nesses sentimentos todos. E pegar agora, né, gente, por um lado, olhando como os vestibulares estão operando, né, em relação às datas das provas, eu fiquei muito mais tranquilo, né, porque normalmente o nosso cursinho, quando chega lá no final de outubro, quando normalmente é a prova do Enem, a gente já vive uma espécie de reta final, né? Agora, a partir do momento que as provas várias provas já foram postergadas, nós temos um tempo de trabalho maior, né? E, na verdade, um tempo de trabalho que pode ser mais lento, né? Porque se eu olho o meu conteúdo lá em outubro, eu percebo que eu estou com algum tipo de atraso, algo, sei lá, que ficou para trás, a gente tem que dar um pique final e tal. Na verdade, esse ano a gente vai poder seguir maneiro, né? Fazer a revisão, tudo bonitinho, mas com um pouco mais de tempo. É assim que eu vejo. Assim, por um lado, cria mais ansiedade, né? Deixar isso para mais adiante. Vocês precisam usar isso a favor de vocês, né? Vocês estão tendo as aulas todas desde o início da pandemia, tiveram a opção de fazer as aulas online, claro, e então o conteúdo vocês estão tendo o suficiente, né? E partindo daquele pressuposto que eu falei para vocês, né? Comentei isso com vocês faz uns meses atrás. Até a Unicamp me deu essa referência quando publicou ali a sua mudança de data e falou que sua prova estará adaptada às condições. Aí, para um bom entendedor, né? O que a Unicamp quer dizer? Olha, nossa prova ela não vai ter o mesmo nível de dificuldade que tinha antes, levando em conta que boa parte dos alunos não tiveram todas as aulas, ou nem sequer tiveram algo à distância, tiveram que se virar como podem, né? Portanto, vocês que tiveram todas as aulas, estão tendo as aulas, claro, é ruim falar essa palavra, né? Mas se trata de concorrência. O vestibular é concorrência. E os mais bem preparados acabam vencendo a concorrência. Então, nesse sentido, vocês têm as aulas. E eu não estou dizendo, viu, gente, que as provas estarão fáceis, não estou dizendo isso, não é essa a questão. Mas, com certeza, o peso de algumas coisas vai estar diferente, né? Isso a Unicamp coloca, mas os outros vestibulares também. Eu vi algumas provas agora do meio do ano que foram feitas, eu percebi realmente questões mais abertas, questões menos detalhistas, sabe? Então, de repente, há uma tendência desse final de ano e começo de 2021. Os vestibulares vão olhar os temas muito mais gerais do que pegar detalhes e tal, sabendo que boa parte dos alunos não tiveram suas aulas, né? Seria muito cruel, né? Fazer um nível de prova como se o ensino fosse presencial para todo mundo. E as provas, os vestibulares sabem disso, tá? Por isso que eu até fico mais tranquilo e acalmo meus alunos. Não é assim, vencemos. Não. Você tem que se dedicar, estudar, se organizar do mesmo jeito. Mas sabendo que
há uma mudança, né? A organização das provas sabe do que está acontecendo. Pode ser que algum vestibular seja mais difícil ou mantenha dificuldade, mas em geral haverá um movimento nessa direção e eu falo isso com propriedade, né? Mas, vamos lá. Esse semestre, né, eu vou ter que repor algumas aulas de atraso do semestre anterior, que eu até já comentei isso antes de a gente entrar de férias. Eu espero pelo menos uma vez por mês fazer uma aula a mais, vamos colocar assim, né, para compensar uma em agosto, uma em setembro, uma em outubro. Eu acho que já dá para eu caminhar normal. O que eu não posso agora é ficar mais atrasado, né? Tudo bem, tem aulas que a gente vai demorar um pouquinho mais, aulas que exigem um pouquinho, mas a ideia é a gente seguir em frente, tá? E então, eu vou começar exatamente com o tema mais difícil em geografia, que é climatologia, gente. E quando eu falo que é o tema mais difícil, eu não estou exagerando. É um tema muito complexo. Primeiro que tem muitos conceitos climatologia. Segundo que muitos alunos chegam no cursinho sem ter tido uma base boa de clima. Ou tiveram aulas, mas se esqueceram, estudou para a prova quando estava na escola, mas, enfim, climatologia é a matéria mais complexa, assim, em geografia. Não estou dizendo que os outros temas são fáceis, não estou superestimando o clima, tá? Mas clima tem alguns detalhes, assim, que tornam esse tema um tema bem, bem complexo. Eu tenho 4 aulas para falar de climatologia. 2 para falar dos conceitos gerais, que eu vou começar hoje, tá? Uma para falar sobre mudanças climáticas globais e uma para falar sobre mudanças climáticas mais localizadas, ilhas de calor, inversão térmica, etc. Tal. Em geral, o que tem acontecido nos vestibulares? Climatologia cai bastante. Isso é normal. Já essa aula de mudanças climáticas globais, ela vai ser uma aula mais light. E vou dizer o motivo, gente. Aquecimento global é um tema de vestibulares ainda, mas é um tema que ficou muito batido. Sabe, você explicar que o efeito estufa produz aquecimento global, isso é algo simples. Então, em geral, os vestibulares estão perguntando temas relativos, relacionados. Por exemplo, o governo Trump nega o aquecimento global, tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, ou ainda, atividades agropecuárias que estão ligadas ao efeito estufa. Então, esse tema, ele saiu daquele lugarzinho comum, né? Então, a aula que eu vou dar aqui de aquecimento global, daqui a 2 semanas, eu vou nessa direção. E como eu sei que em Geografia Geral vocês têm aulas sobre acordos climáticos e tudo mais, não sou eu que vou explicar essa parte para vocês, é o Ricardo. Então, eu vou dar aula, o beabá, o necessário, o essencial sobre aquecimento global, efeito estufa, parará, mas sem necessidade de aprofundar muito alguns temas que não caem nas provas mais. Faz anos que não caem porque ficou mais do mesmo, né? E então, se por um acaso, em 2 aulas eu não conseguir terminar os conceitos de climatologia, eu posso até invadir essa terceira aula, que é a aula que eu vou trabalhar aquecimento global, com o que ficou faltando. Se acontecer, dá para eu manejar por aí. Espero que não. Espero que em 2 aulas eu dê conta de explicar todos os temas de climatologia geral. Mas se não der, eu posso pegar um pouquinho da terceira semana de agosto e nessa semana que é a aula de mudanças climáticas globais, que é um tema mais leve, é um tema que eu posso explicar de maneira mais rápida. E na última semana de agosto eu falo do clima urbano. Esse tema é importante, né? Falar de São Paulo, ilhas de calor, problemas climáticos das grandes cidades, isso sim tem caído bastante também, né? Então é um tema que vale a pena a gente aprofundar, tá? Então hoje, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Eu mandei os slides, mandei ontem para o Rubão, né? E aí estão, né? Fundamento de climatologia. Deixa eu só mudar aqui as minhas telas, né? Porque eu tô com as 2 telas aqui na Batcaverna. Eu gosto de deixar vocês no meu notebook e deixar os slides na minha TV. Eu acho que fica melhor para trabalhar assim. Maravilhoso. Fundamentos de climatologia. Bom, deixa eu só dar aqui um play para vocês poderem assistir. Pronto, tá aí. Olha, eu vou começar com uma coisa bem simples, tá? Esse slide eu deixei ele só por uma razão, só para ter um ponto de partida mesmo, camadas da atmosfera. Você não tem que decorar cada camada, fique tranquilo. Mas o legal desse esqueminha, à sua direita, né?
ele coloca algumas referências, né? Rio de Janeiro, que é nível do mar, Monte Pinatubo, 1.600 metros, Monte Blanc, 4.800, Everest, 8,8. Aí tem um aviãozinho aqui nessa altitude. E o que interessa para nós em climatologia é o que acontece na troposfera. Então, os grandes fenômenos importantes, formação de chuvas, furacões, clima urbano, pressão atmosférica, tudo que interessa para nós em climatologia acontece na troposfera. Isso é bom você saber. A troposfera, ela é uma camada que vai até aproximadamente 10 quilômetros de altitude. A tropopausa seria já a transição para a estratosfera, né? Tá aqui o nome tropopausa. Então o aviãozinho aqui, olha, um avião comercial voa em média nessa altitude, 8, 9, 10 mil metros de altitude. Então é onde fica a troposfera, o limite da troposfera é o que nos interessa, né? Eu já vi vestibulares que cobram isso, mas não cobram que você memorize cada uma das camadas, porque senão vira uma coisa muito decoreba, muito chata, não é necessário. Mas saber que dessas divisões das camadas da Terra é a troposfera que interessa mais para os estudos de climatologia. Enfim, acho que isso é o suficiente para ter um ponto de partida. Os fenômenos climáticos que nós estudamos acontecem na troposfera. Bom, feito isso, primeiro item, também tranquilo, mas é bom você saber diferenciar. Tempo e clima. Às vezes, em linguagem coloquial, essas duas palavras são usadas como sinônimos, mas não são. São bem diferentes. Vou explicar a diferença. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Ele varia muito. Por exemplo, hoje de manhã o tempo podia estar frio. Agora, na hora do almoço, o tempo esquentou. Pode ser que no final da tarde o tempo fique frio de novo. Pode ser que à noite tenha chuva. Isso é tempo, gente. Então, uma condição da atmosfera, calor, chuva, seca, umidade, frio, mas é uma condição temporária, que muda muito ao longo de um dia. Num mesmo dia, você pode ter vários tipos de tempo. O tempo não fica monótono. Raramente você vai encontrar um dia onde o tempo ele permaneceu igual. Pode pegar um dia de chuva, que chove o dia inteiro, né? Nossa, o tempo hoje tá chato, tá ruim e tal. Mas, em geral, o tempo, ele varia bastante. Essa condição momentânea da atmosfera. Então, a variação ela é constante, né? São Paulo, as pessoas brincam que São Paulo tem todas as estações do ano no único dia. É mais ou menos isso, né? Você acorda com frio, sai de casa com jaqueta, na hora do almoço está muito calor, aí à tarde cai uma tempestade. Então é isso, o tempo ele varia bastante ao longo de um dia. Agora, clima é a sucessão de tipos de tempo. Você olha os tipos de tempo que se acumulam e faz uma análise de pelo menos 30 anos. Isso é clima. Clima tropical, clima polar, clima temperado. Você não encontra o clima olhando apenas um dia. É uma análise de décadas, pelo menos 30 anos. Então você pode explicar de forma bem direta. O que é clima? É a sucessão de tipos de tempo. É algo duradouro. Exige uma análise assim, de pelo menos uns 30 anos. É o tempo correto para você classificar o clima de um lugar, né? Então, essa é a distinção entre tempo e clima, né? Enquanto o primeiro é algo momentâneo, passageiro, o segundo já é algo duradouro, né? Você analisa de maneira duradoura. E, finalmente, essa primeira parte é uma coisa que antigamente eu nem explicava, mas muitas provas têm perguntado detalhes. Então, eu vou olhar um detalhezinho agora com vocês. Elementos do clima, ou elementos climáticos. São variáveis, são grandezas. Eu quero entender o clima de um lugar. Como é que é o clima de um lugar? Eu tenho que medir a temperatura, eu tenho que medir a umidade, eu tenho que saber como funciona o vento, como é que é a pressão atmosférica. Então, cada item desse que está no slide, você pode quantificar. Eu quantifico a radiação solar, eu quantifico a temperatura, eu quantifico a umidade relativa do ar. Ou seja, você vai chamar de elementos do clima grandezas, variáveis que vão ser usadas para analisar a climatologia.
Em geral, a gente fala muito em temperatura e umidade. Se faz calor ou se faz frio, se faz um tempo úmido ou se faz um tempo seco, né? Mas tem outras grandezas. Eu coloquei vários exemplos para vocês. Radiação é uma grandeza. Se mais radiação solar chega até a superfície terrestre, você vai ter um aquecimento maior. Vento, ele também é uma variável, né? Um vento mais forte, um vento mais fraco. Nebulosidade também, né? Neblina. Então, cada item desses que eu coloquei aí de exemplo é uma grandeza, uma variável que você pode mensurar, você pode quantificar para estudar o clima de algum lugar. Né? Então, eu já vi até a Unicamp perguntando isso em múltipla escolha. Eu falo até a Unicamp porque a Unicamp eu acho uma prova muito coerente, pensando em geografia, uma prova muito bem feita, né? Que a Unicamp não exige muito de memorização de conceitos, essas coisas. Mas até mesmo a Unicamp já cobrou esse tipo de explicação, né? O que são, né, os elementos do clima. Tá bem? Agora sim, o carro-chefe. Aqui, pessoas, é o alicerce da minha aula. É esse slide aí. Se você entender isso aqui, o restante vai ficar muito mais simples. Então, não tem como estudar a climatologia sem estudar a pressão atmosférica. É realmente uma referência enorme que vocês precisam ter e saber explicar. Então, agora, qualquer dúvida, você liga o microfone, levanta a mão, tá? Porque esse tema é importante demais. Quem está copiando no caderno, se quiser fazer desse jeito que está aí, no esquema, acho bem legal. Por quê? A alta pressão tem um A maiúsculo, né? É um símbolo universal em climatologia. E perceba que nesse A maiúsculo tem duas setinhas para baixo e duas setinhas, 4 setinhas, na verdade, para os lados. Coloque essas setinhas no seu caderno e eu vou explicar por quê. Tá? Porque é legal você desenhar desse jeito. Fazendo esse desenho fica bom para você depois praticar. Né? Bom, alta pressão, gente. Pressão atmosférica, de todo modo, de qualquer modo, é a pressão exercida pelo ar. Uma camada de ar exerce pressão. Isso vocês estudam também em química física. Pois bem, a alta pressão, ela ocorre quando o ar ele é mais denso, ele tem mais peso, vamos dizer assim, né? E ele é associado ao ar mais frio. O ar mais frio ele é mais denso. Então, em geral, essas camadas de ar mais frio, mais pesadas, mais densas, elas começam a descer. Por isso que a setinha está para baixo. É para mostrar isso, né? Que locais de alta pressão, o ar ele acaba sofrendo esse tipo de mecanismo, né? Tem um nome que vocês podem usar que é interessante trabalhar com sinônimos também, né? Estou colocando no chat para vocês. É subsidência. Espera aí que vou escrever agora. Subsidência. Subsidência é essa ideia do ar descer. Não está errado colocar o ar desce. Não é o melhor. A palavra em climatologia correta é subsidência do ar. Quando a alta pressão faz com que essa camada de ar mais frio começa, de fato, a descer, empurrar o ar para baixo. Literalmente é isso. É a subsidência do ar, provocado pela alta pressão. E imagine a seguinte situação. Quando o ar desce, essa alta pressão está empurrando o ar, né? Isso empurra os ventos. Então, essas setinhas para os lados é o vento sendo deslocado. Pensa no ar-condicionado, gente. É o exemplo mais fácil de você entender isso. O ar-condicionado é posicionado onde? Na parte mais alta de uma sala, de um quarto, né? Porque o ar frio ele é mais pesado. Se você colocar o ar-condicionado no chão, esse ar frio não vai subir. Ele vai gelar só seus pés, suas canelas. Então faz sentido pensar desse jeito, né? O ar frio mais denso, ele desce. E ao descer, ele vai empurrando, né? Deslocando o ar e vai formar os ventos. Então, essas setinhas, que no slide está escrito assim, divergência quer dizer isso. O ar está sendo deslocado, está sendo empurrado. Então, a divergência significa isso, empurrar o ar e produzir os ventos. Só que tem uma coisa, gente.
Qual a consequência direta disso? O ar fica mais seco. Associa alta pressão a estiagem, porque não forma nuvem. Como há uma divergência, o vento acaba empurrando a umidade. Você já tem uma sugestão de estudos aí. Vou fazer semana que vem, mas já dou sugestão. Pega um mapa com os principais desertos do mundo. Deserto do Saara, deserto australiano, desertos do Oriente Médio, deserto do Atacama, no Chile. Pega os desertos principais. O que eles têm todos em comum, gente? Ficam em zonas de alta pressão. Está explicado por que são desertos. A alta pressão não permite formar nuvem. Isso vale para qualquer deserto, viu, gente? Tá? Então, é uma forma de você aplicar o conceito de alta pressão. Olha, zonas de alta pressão ajudam a formar desertos. Então, é uma maneira de você lembrar disso, né? O deslocamento do ar e também empurra as nuvens. Não permite formar nuvem de chuva. Exemplo agora nosso aqui em São Paulo. Tá seco, né? Tá bem seco. Por quê? No inverno, o território brasileiro ele é mais influenciado por altas pressões, né? Não permite formar nuvem. É raro chover no mês de julho, agosto. Pode ter uma chuva, claro. Não estou dizendo que seja impossível chover, mas é muito difícil por causa disso. A alta pressão atua junto ao Brasil e dificulta a formação das nuvens. Nuvens de chuva, no caso. Certinho, gente? Alta pressão. Problemas, sinônimos. Está no slide, mas eu vou destacar com vocês. Anticiclone é sinônimo de alta pressão. Cuidado, hein? Vestibulares mais difíceis fazem isso. Ao invés de falar a alta pressão atmosférica provoca tananã, ele fala assim, o anticiclone provoca tananã. Aí o aluno fica um pouco perdido, mas é um sinônimo, gente. Alta pressão ou anticiclone. Então, os dois nomes podem ser empregados. Tá? Beleza? Bom, eu acho que embaixo vocês perceberam que é praticamente a inversão, né? Baixa pressão. Você pode colocar um Bzão no seu caderno, um B maiúsculo, duas setinhas aí subindo, né? Duas setinhas para cima, e essas 4 setinhas indo ao encontro do seu B, né? Para você esquematizar a sua baixa pressão, né? Então, eu espero aí você fazer esse seu Bzão. Pois bem, feito o seu Bzão, o que é a baixa pressão, meus caros? A baixa pressão é o ar mais quente, mais leve, por isso que ele sobe, né? Então, basicamente, o que você está vendo aí é o aquecimento do ar. Quando o ar se aquece, ele é mais leve, né? Portanto, menos denso, ele tende a subir. A palavra que você vai usar, para não ficar muito informal, o ar está subindo, né? Você pode usar ascendência do ar, coloquei até no chat. Subir não está errado, mas é feio, tá? É feio, o ar está subindo, né? Ascendência do ar. Ele começa a ter esse movimento ascendente, né? Então, quando o ar é aquecido. E, ao mesmo tempo, olhem as setinhas que vão em direção do B. Ocorre uma convergência. A baixa pressão atrai os ventos. Entendam agora o mecanismo, né? A alta pressão empurra e a baixa pressão recebe. Por isso que há uma circulação do ar. Pensem comigo. O ar quente sobe, correto? Aí ele resfria quando chega num lugar mais alto. Aí ele desce, se aquece, acende de novo. É um fenômeno de circulação. Então, se você olhar num conjunto, o que ocorre no mundo é as zonas de alta pressão vão deslocando as massas de ar, deslocando os ventos, e as zonas de baixa pressão vão receber esse movimento do ar e das massas. Então, por isso que a circulação ela é dinâmica, ela não para, né? E um sinônimo para baixa pressão é a palavra ciclone. Está aí também entre parênteses no slide.
Agora, como eu falei para vocês que a alta pressão empurra a umidade, a baixa pressão, por outro lado, é amiga da umidade. Então, em geral, quando há uma chuva, baixa pressão. Porque o ar ele vai começar a subir, né? A umidade também vai subir junto, vai condensar, formar nuvem e vai chover. Então você pode associar baixa pressão a chuvas, tempestades. Aconteceu um fenômeno recente em Santa Catarina, vocês viram, chamaram de ciclone bomba. Eu vou explicar isso para vocês. É um nome horroroso, é um nome que acaba até atrapalhando para você entender. Mas depois eu explico. Não sei se hoje vai dar tempo, semana que vem eu explico isso. Mas se você percebe que tem muita chuva, tempestade, um furacão, baixa pressão. O ar está muito quente, ele vai começar a subir, carregando a umidade, e vai produzir uma tempestade. Então, você associa a alta pressão à seca, associa a baixa pressão à umidade. Beleza? Senhoras e senhores, tudo bem até aqui? Opa, David! Oh, David! Vamos lá. Professor, A boa mãozinha tarde. mais rápida do vetor. David, fala aí. Professor, e em climas mediterrâneos, como que esse fenômeno é explicado? Porque, sei lá, parece contraditório, sabe? Vou explicar. Ah, tá, beleza. Fica tranquilo. Mas vou Uhum. te alertar numa coisa, David. Você sabe, vou invadir um pouquinho aqui geografia geral. Cai muitas questões em vestibulares sobre o bioma mediterrâneo, perguntando sobre o clima e a vegetação, que é um clima com verões. Essa é a contradição que você está apontando, né? Eu tenho certeza. Que o verão é seco e o inverno é úmido, né? O Mediterrâneo parece que é o contrário. E ao mesmo tempo, como se a alta pressão é ligada a seca e a baixa pressão, tem uma justificativa para isso. São ventos de oeste. Eu vou explicar isso com a figura, tá? Mas vou te dizer, é bom saber isso, David, para você aplicar o conceito. É legal, cara. Mas nunca vi cair numa prova, porque é muito confuso. Porque é uma climatologia, cara, num nível que não é escolar mais. É uma climatologia, um nível já acadêmico. Eu faço isso com vocês porque eu sou maluco. Não, brincadeira. Eu faço isso porque vocês têm que ter um conhecimento acima do mínimo, né? Mas perguntar do funcionamento dos ventos de oeste no clima mediterrâneo é uma coisa que eu não posso cobrar do aluno do ensino médio. Assim, é demais. Eu posso até ensinar, não é que é impossível. Mas o tempo que eu vou gastar para ensinar uma coisa dessa para um menino na escola, eu posso explicar um monte de outras coisas mais interessantes e importantes. Então os vestibulares também olham isso, sabe? Não vou cobrar uma coisa que nem tem em livro didático, que nem aparece em livros, né? Mas é bom saber, no teu caso, e para quem quer aprofundar, para praticar o conceito. Aí é legal realmente, cara. É bom ter uma gordurinha, né? Algo mais. É sempre bom. Muito bom. Seguinte, um pouquinho de física agora. Eu coloquei um globinho aí, e como título, efeito de Coriolis. Alguns chamam de pseudo-força de Coriolis. Por quê, gente? Esse efeito é o resultado da rotação da Terra. Por quê? Quando a Terra gira, o que acontece? Os ventos mudam de direção. Se alguém quiser depois, eu tenho aqui uma videoaula de um professor de física, inclusive, de universidade, né? De alguns anos atrás, que ele explica Coriolis pelo viés da física. Até legal para quem curte física e quer aprofundar e tal. Mas pensa, faz o seguinte exercício. Imagina um avião, pessoas, que sai aqui sei lá, da Argentina, em direção de Brasília, por exemplo. Você sai de Buenos Aires, vamos pegar aqui a flechinha do mouse, ó, tá aqui, ó, e vai em direção de Brasília. Se esse avião for em linha reta, ele não vai chegar em Brasília, ele vai chegar na Bolívia. Por quê? A Terra gira e vai deslocar o avião. Então o piloto ele tem que saber contornar isso. Ele tem que levar em conta a rotação da Terra, porque há um deslocamento do ar, né? Isso a física explica. Os ventos acontece a mesma coisa. Tá vendo que as setinhas aqui, olha, elas não estão retas. Porque quando um vento, gente, sai do Polo Sul, um exemplo bem gritante aqui, tá? O vento sai do Polo Sul e vai para o Equador, não tem como esse vento ser reto. Porque com a Terra girando,
ele vai ter um deslocamento para o lado oposto da rotação. Isso é o efeito Coriolis. Você pode explicar assim, na climatologia, tá? O que muda Coriolis para os nossos estudos de climatologia? No hemisfério sul, onde nós estamos aqui, a maior parte do Brasil, na São Paulo, está no hemisfério sul, é como está nessa figura. A rotação ela é de oeste para leste, certo? Vai do oeste para leste. Então, os ventos vão ter o sentido oposto à rotação. Vão fazer uma curva em razão da rotação da Terra. E no hemisfério norte, também vai acontecer algo semelhante. Dá uma olhada, ó. Um vento que sai do Polo Norte e vai em direção do Equador. Ele faz essa curvinha aqui também, por conta da rotação da Terra. Quer fazer isso na sua casa? Pega uma caneta, põe no seu caderno e empurra seu caderno. O que vai acontecer? Você vai produzir um traço na direção contrária que você está empurrando seu caderno. É isso, gente. Então, é bem simples. Colocou uma caneta ali, empurra seu caderno. Você vai fazer um traço no seu caderno. E esse traço vai para o lado oposto que você está empurrando o caderno. Coriolis. Pensando de maneira bem simples, bem simplória. É importante Coriolis por quê? Você não tem que explicar numa prova efeito de Coriolis. Mas é para entender essa curvatura dos ventos. Por que um furacão ele tem a forma de uma espiral, por exemplo? É por causa de Coriolis também. Tá? Então esse efeito ele produz consequências na climatologia. Então um tornado é em forma de espiral, um furacão é em forma de espiral. A pressão atmosférica que vai deslocar os ventos fazem curvas. Então isso é explicado a partir de Coriolis. Tá? Se a Terra não girasse, nada disso aconteceria. E os ventos iam seguir um caminho mais ou menos retilíneo, né? Mas como há a rotação da Terra, isso acaba produzindo muitas consequências. Quer ver outra consequência? Correntes marítimas também têm influência de Coriolis, né? A água do mar se deslocando também por conta da rotação da Terra. Então é um efeito que traz muita consequência direta, né? Seja em climatologia, seja em hidrografia, né? Bom, agora sim, a parte de aplicação. Olha, vocês sabem que eu não uso lousa, né? Mesmo as poucas aulas que eu dei para vocês lá no Vetor presenciais, eu não usava lousa. A única aula que eu preciso de lousa é essa daqui. É a única, juro para vocês. Porque eu acho importante, e eu não tenho como fazer isso agora, eu não tenho uma lousa aqui no meu apartamento para poder fazer com vocês isso. Mas eu vou tentar fazer à distância para que você não decore as coisas, você saiba explicar. Esses dois esqueminhas estão mostrando para vocês um modelo de circulação da atmosfera. É um modelo, claro, né? É teórico. E tem um jeito de você fazer isso em qualquer questão de vestibular. Porque se ele te der isso daqui, beleza. É só interpretar. Mas vamos supor que uma questão não te dê essa imagem, não te dê essa figura. Como é que você vai montar essa figura você mesmo? Eu vou fazer isso juntos com vocês. Como eu não tenho lousa, eu vou usar o cursor aqui, a flechinha, e vou explicando o que você vai fazer na sua casa. Faz um globinho aí. Faz um globo num tamanho que caiba essas informações. Eu espero um pouquinho, tá? Não uma moedinha, tá? Senão a moedinha não vai caber tudo. Mas pelo menos o tamanho, não desse nariz árabe que está aqui na frente de vocês, mas um pouquinho maior que o meu nariz árabe. Pronto. Beleza. Façam para você ter uma referência. Aí você divide a linha do Equador, né? Divide em duas partes para poder ficar um globinho bem bonitinho. Quem quiser tirar uma foto, mandar para mim, depois eu mando um prêmio. Não vou mandar. Mas eu mando um abraço, um apertado, ou um beijo à distância. Seguinte, você vai praticar comigo agora a ideia de alta e baixa pressão. De que maneira? Bem simples. Quais são os lugares mais frios da Terra? Os dois polos, né? Tanto o polo sul quanto o polo norte. Então, no seu globinho, você vai colocar uma letra A de alta pressão, tanto no polo norte quanto no polo sul. Igualzinho está nessa imagem. É que na imagem ele escreveu alta. Pode colocar a letra A mesmo, de alta pressão. Né? Então, você coloca um A em cima, né,
no topo, né, do Polo Norte, e você coloca um A também no seu Polo Sul. Maravilhoso. Os dois polos da Terra são zonas de alta pressão, muito frio, todos sabem disso, né? Muito bem. Qual o lugar mais quente, mais aquecido da Terra? É a linha do Equador. Também é algo simples de você desenvolver. Então, você vai colocar na linha do Equador, em cima dela, um Bzão maiúsculo, de baixa pressão. Então, a sua linha do Equador, você vai colocar um B, de baixa pressão atmosférica. Então, um lugar que é muito aquecido e tal. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Agora, meus amores, lembrando que a circunferência aqui, né, ela tem 180 graus. 90 graus para o hemisfério norte e 90 graus para o hemisfério sul. Você vai perceber uma coisa. A cada 30 graus de latitude, inverte a pressão atmosférica. Olhem só. Acompanhe agora o esqueminha aqui. Quando você chegar em 60 graus de latitude, a pressão se torna baixa. Alguém pode pensar, mas Júlio, é um lugar frio. Pô, 60 graus de latitude, eu estou pegando o sul da América do Sul, eu estou pegando, sei lá, a Noruega. Você tem razão. É um lugar frio. Mas pense em 3 dimensões. Na figura isso não vai ficar muito claro para vocês. Imagina o ar frio do Polo Sul. Ele sai do Polo Sul, uma alta pressão. Ele vai descer. Lembra que eu falei para vocês que o ar ele sofre subsidência, ele desce? É um movimento. Quando esse ar chega a mais ou menos 60 graus de latitude, ele sofre um aquecimento. Entenderam? Então, não estou dizendo que 60 graus de latitude é um lugar quente. Não é. É um lugar frio também. Porém, é menos frio do que o polo. Então, o ar frio do polo, ele vai descer. Ele vai se movimentar. E vai chegar em 60 graus. E vai ter um leve aquecimento. Por isso que no seu desenho você vai colocar, tanto no hemisfério sul, 60 graus, quanto no hemisfério norte, 60 graus, um B de baixa pressão. Quer dizer, entre o polo e os 60 graus de latitude, o ar resfriado vai descer e vai começar a sofrer um leve aquecimento. Então, tanto no norte, no hemisfério norte, quanto no hemisfério sul. Muito bem. E, para concluir o seu esquema, esse ar, gente, que subiu, que se aqueceu, ele vai resfriar de novo. Onde? Em 30 graus de latitude. Então, no 30 graus, você vai colocar uma letra A também, de alta pressão. Tanto no hemisfério sul, quanto no hemisfério norte. É uma alta subtropical, né? Porque está a mais ou menos 30 graus de latitude. Como é que ficou o teu esqueminha? Se você contar a partir do Polo Sul. Alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta. É só você inverter. Alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta. Não tem como errar. Eu acho bacana você saber construir. Porque tem questões que te dão a figura. Para você fazer uma interpretação. Tem questões que vão pedir algo similar sem te dar essa figura. Você vai ter que ter ela na cabeça. Eu acho que é mais fácil você desenhar e tirar suas conclusões. Aí fica mais interessante. Tudo bem, gente, o esqueminha, como ficou? Por que é alta, por que é baixa? Então, é a diferença de radiação solar, de resfriamento e aquecimento do ar. Por isso eu comecei nos polos, que são mais frios, né? Para explicar todo o movimento. E lembra, a Terra girando. Como a Terra gira, o ar está deslocando. Efeito Coriolis que eu expliquei agora há pouco. Como é que você vai aplicar tudo isso? Aí vem a aplicação. Olhem a figura do lado. A figura da direita. Quem fez grandão no caderno, é até bom escrever algumas coisas nessa sua figura. Por quê? Eu falei para vocês uma coisa, que alta pressão, ela acaba empurrando os ventos. Então percebam, na figura da direita,
ele colocou essa setinha azul, né, para apontar ventos que são produzidos a partir do Polo Sul. E é normal. O Polo Sul, alta pressão, vai deslocar um vento muito frio. Né? Imagina um vento vindo do polo. É um vento muito frio. Esse vento, para nós, não é tão interessante. Pode deixar ele um pouquinho de lado. Agora, tem um tipo de vento que você tem que saber explicar. Esse é campeão dos vestibulares. Os ventos alísios. Esse cara cai bastante. Vou colocar aqui para ninguém errar a palavra. Está no chat. Alísios. Ventos alísios. Esses ventos, meus amigos, eles nascem em 30 graus de latitude. Aquela alta pressão que eu falei que é subtropical, né? Tá vendo essa flechinha aqui, ó? Tá escrito ventos alísios, né? Tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. No seu desenho, deixe bem claro uma coisa. Olha a curvinha desse vento, por causa de Coriolis. Faça direitinho, tá, gente? Porque isso pode dar problema depois. No hemisfério sul, eles saem do 30 graus de latitude, fazem essa curvatura para a esquerda, né? Para chegar até a linha do Equador. E no hemisfério norte, você vai fazer também a mesma coisa. Os ventos alísios saem de 30 graus, fazem essa curvinha e vão em direção da linha do Equador. Em poucas palavras, o que são ventos alísios? Ventos que nascem em 30 graus de latitude, numa alta pressão que é subtropical, e que vão em direção da linha do Equador. Eles se cruzam, se juntam na linha do Equador. Esses são os alísios. Esses são os alísios. Ao longo do tempo, vocês vão perceber por que eu estou destacando os alísios. Eu vou falar um pouquinho hoje. Até Ninha e Laninha, quando eu explicar, envolve ventos alísios também. Mas saiba identificá-los. Acho que vamos partir daí. Né? Muito bem. Qual o papel dos alísios, meus amigos? Eles carregam muita umidade. Eles carregam bastante umidade. Eles saem de uma zona seca, mas ao longo do caminho eles vão coletando muita umidade. Então é muito comum esses ventos provocarem chuvas no Nordeste brasileiro, provocarem chuvas na Amazônia, né? Eles têm como grande papel ajudar na distribuição da umidade. Então, um ano normal, esse é o papel dos alísios, vão transportar a umidade até a linha do Equador. E em história, eu já vi cair questões sobre ventos alísios, olha só. Porque foram os alísios que trouxeram as caravelas para o Brasil. Os portugueses, que eram grandes navegadores, conheciam as tabelas com os ventos. Então, se você pegar, gente, ó, olha a figura da direita, né? Ó. Procura Portugal. Portugal está aqui, ó. Dá uma olhada. Estou colocando aqui com a minha flechinha branca. Portugal. Olha os alísios aqui, ó. Certinho, gente. Para onde vão? Em direção do Nordeste brasileiro. Quer dizer, eu já vi cair em história, porque o aluno às vezes fica memorizando em geografia, mas onde eu aplico isso em história? O mapa te mostra muita coisa, né? Então, a navegação portuguesa para as Américas só foi possível, ela foi muito facilitada em razão dos ventos alísios, né? Que acabou produzindo, né? Com embarcações tão rudimentares, né? Pensando nos dias de hoje, como é que eles conseguiam navegar por grandes distâncias? Então, conhecimento dos ventos. O que mais que é fundamental para vocês? Ainda sobre os alísios. Ainda sobre os alísios. Seguinte, meus amigos, para fechar os ventos alísios, eu comentei que eles se encontram na linha do Equador. Tem um nome para esse encontro, vocês têm que saber esse nome. Vou colocar aqui no glorioso chat. Cadê o chat? Aqui. Cadê meu teclado? Achei. ZCIT. É uma sigla, tá no chat. Zona de Convergência Intertropical. Deixa eu ver se está tudo certo. Está tudo certo. Aí.
Zona de convergência intertropical. É o local onde os alísios do norte e do sul se encontram. Convergência, obviamente, encontro. O que acontece nesse encontro? Chuvas. Ao longo do ano, essa linha ela varia, tá, gente? Quando é verão no hemisfério sul, essa ZC e T está mais perto do hemisfério sul. Quando é verão no hemisfério norte, essa ZC e T ela está mais no hemisfério norte, mas sempre perto da linha do Equador. Por exemplo, estamos em agosto, é inverno aqui para a gente, né, no hemisfério sul. Então, se você pegar um mapa, uma carta que coloque essa informação, vai mostrar que a zona de convergência em agosto ela vai estar no hemisfério norte. Um pouquinho depois do Equador, mas no hemisfério norte. Certo? Quando for dezembro, janeiro, nosso verão no hemisfério sul, aí essa ZC e T vai estar mais perto do hemisfério sul, junto ao hemisfério sul. E por que eu estou destacando isso? Para acabar com um mito que alguns alunos usam e acabam se equivocando. Quando alguém perguntar assim para vocês, por que chove muito na Amazônia? Olha só a pergunta, por que chove muito na Amazônia? É tentador você responder o quê? Por causa da floresta. Mas não é bem isso. A floresta, evidentemente, ela tem muita umidade. Se chama evapotranspiração. É o processo em que a floresta ela acaba distribuindo essa umidade. Beleza. Tá certo. Em parte, chove na Amazônia porque a floresta tem umidade. Mas de onde vem a umidade? E por que chove? É isso que você tem que ficar atento. Então, eu vou colocar um esqueminha para vocês, olhando de perfil. Eu sei que é um pouco impactante mudar de figura, assim, mas o que eu acabei de explicar para vocês, eu estou mostrando de lado agora. Olha só, linha do Equador aqui no meio, 30 graus de latitude ao sul, 30 graus ao norte. Lembra, os alísios saem em 30 graus e vão na direção do Equador, dos dois lados. Então, é a mesma coisa que você viu no globinho, só que agora você está vindo de lado, observando de perfil, né? De lado a Terra. Desprezando, me desculpe os terraplanistas, né? Ou eles vão adorar o que eu vou dizer agora, desprezando a curvatura da Terra. Não sou terraplanista, vocês me conhecem. Enfim. Mas vamos lá. Como é que você vai explicar por que chove na Amazônia? A partir dessa figura, gente. Olhem só. Os alísios carregam umidade, correto? E levam a umidade para onde? Para a linha do Equador. Tanto os alísios do hemisfério sul, quanto os do hemisfério norte. O que tem junto ao Equador mesmo, gente? Uma baixa pressão. O que a baixa pressão faz? Faz o ar subir. Sobe o que junto com ele? A umidade. Por isso provoca chuvas. Então, vejam, cuidado com o senso comum. Eu não estou desprezando o papel da floresta, mas só ela não explica por que chove tanto na Amazônia. É assim que você vai explicar. Eu dou um tempinho para você escrever isso, quem não conseguir escrever eu vou repetindo, tá? Então, os alísios levam umidade até a linha do Equador. Beleza. Na linha do Equador, junto à linha do Equador, é muito quente. É uma baixa pressão atmosférica. O ar é mais leve, ele sobe. E ele sobe junto com essa umidade. Quando ele vai subindo com toda essa umidade, inclusive a umidade da floresta, vai provocar as chuvas. Então, tudo isso junto é responsável pelas chuvas na Amazônia. Os alísios, a baixa pressão que tem naquela região e, ao mesmo tempo, a própria floresta. Tudo isso junto é a explicação a razão de ser uma área tão úmida. Por que chove na Amazônia ao longo de todo o ano? Então, você tem que explicar tudo isso, gente. Não deixa nada de fora. Começa pelos alísios, que levam a umidade, a baixa pressão equatorial, que faz o calor subir, e a umidade vai subindo junto, né? Até que finalmente você vai ter a chuva naquela região. E que se espalha também, né? Até São Paulo sofre influência da umidade que vem da Amazônia. Isso eu explico semana que vem. Mas só para ter já uma referência para vocês. E esse esqueminha acaba deixando bem claro isso. Olhando de lado, de perfil, né, fica mais fácil. Tá bom?
Brenão, pode falar. Breno, você está me ouvindo? Oi, professor. E aí? Oi, só uma dúvida. Por que eu não entendi muito bem por que o vento frio que se desloca, tipo, com mais força contra a rotação da Terra, o ar quente não é mais leve? Ele não deveria... Eu não entendi muito isso. Por que ele não vai contra e o ar quente não vai contra a rotação da Terra e o ar frio não dá mais resistência? Porque não importa. A questão de Coriolis, Breno, pouco importa se esse ar tá frio ou se está aquecido. O Coriolis provoca a curvatura dos ventos, né? É que normalmente, Brenão, de onde sai o vento? De uma alta pressão, que é uma área teoricamente mais fria. Evidentemente, Breno, a alta pressão que sai, que provoca os ventos alísios, ela não é tão fria como a alta pressão que sai do polo. É claro que o polo é muito mais frio que uma zona subtropical. Mas em ambos os casos, a influência da rotação da Terra é essa. Como o exemplo que eu dei de você riscar seu caderno e empurrá-lo. Então, não se trata somente da resistência ou da força. É o movimento que a Terra faz. Tá? Agora, a baixa pressão, Breno, não sei se essa foi sua dúvida. Aí eu explico na semana que vem também, vou repetir esses conceitos em alguns casos. A baixa pressão atrai os ventos. Ela não empurra, ela atrai. Então há um desvio. Tanto que eu vou explicar semana que vem, né? Por que no hemisfério sul o furacão gira de um jeito, no hemisfério norte gira do outro jeito. Tem uma explicação para isso, eu vou dar na semana que vem. Mas fica frio, Breno, não é uma questão de resistência. Qualquer tipo de vento vai sofrer influência de Coriolis. Seja ele mais frio ou menos frio. Então não se trata da resistência. É um movimento mesmo. Não tem como você evitar esse movimento. Agora, quando é um ar aquecido, uma baixa pressão, você vai no sentido contrário, porque você rebate. Tá? Eu tenho uma figura que explica isso, Breno, não vou poder te passar agora. Guarda essa dúvida, circula ela no seu... Eu sei que o Breno tem um caderno de dúvidas, tem uma capa comigo, assim, na foto, que ele já me mostrou. Coloca no seu caderno de dúvidas, porque semana que vem é um tema chato, viu, Brenão? Porque antes, vestibulares assim bem específicos perguntavam isso. Mas, de repente, virou moda perguntar por que o furacão gira para tal lado aqui e para tal lado acolá. Virou moda perguntar isso daí. É bem chato. Na minha opinião, desnecessário. É uma pergunta muito decoreba. Mas é bom saber explicar também. Mas fica tranquilo que semana que vem eu te explico. Aí você abre teu caderno de dúvidas, que tem este que vos fala ali, numa foto tirada enquanto ele tinha cabelo, que o Breno achou essa foto, mas não quis compartilhar com ninguém. Tá bom, Breno? Mas pensa assim, Coriolis interfere, não tem jeito. Não importa se o vento é polar ou se o vento é subtropical. Coriolis vai provocar o deslocamento. Tá? Faltou uma última coisa dessa imagem. Aí eu fecho a parte mais delicada, que é essa daí, circulação. Perceba no esqueminha que tem um vento chamado contra-alísios. Tá vendo? Os alísios, precisa decorar isso, tá? Os ventos alísios, eles estão a pouco mais de 2 km de altitude. Os contra-alísios estão a mais de 10 km. Eles são ventos muito altos, os contra-alísios. O que ocorre é, gente, quando a umidade ela se espalha, né, o ar úmido ele vai se deslocando, a baixa pressão acaba fazendo isso. Então, o contra-alísio, obviamente, é no sentido oposto aos alísios. E também é oposto numa coisa, ele é um vento mais seco, ele vai perdendo a umidade. Quer dizer, enquanto os alísios vão carregando a umidade para o Equador, os contra-alísios, eles vão perdendo a umidade até chegar numa zona subtropical. Lembra dos desertos que eu comentei? De novo, adivinha onde estão localizados os grandes desertos? Onde caem os contra-alísios. Faz sentido. É um vento seco. Então, deserto do Saara, deserto de Gobi, na China, deserto da Califórnia, nos Estados Unidos, entre tantos outros,
tem isso em comum também, né? Então, vocês têm duas cartas na manga. Atenção, use com sabedoria essas cartas. Uma questão dissertativa, se perguntar para vocês, formação de desertos, usa alta pressão, não tem como errar, olha. Os desertos são formados em zonas de alta pressão, onde o ar mais denso e seco não permite a formação de nuvens. Belezinha, tá bem explicado. Agora, eu já vi questão de múltipla escolha que analisa as afirmativas a seguir, sabe, aquelas questões mais tradicionais. E dizia assim, por exemplo, olha, os ventos contralísios contribuem para a formação dos desertos. Verdadeiro, está correto. Não é a explicação principal, tá? O melhor é falar da alta pressão subtropical. Mas não está errado dizer também que os contralísios ajudam, até porque o contralísio também tem relação com a alta pressão. É um vento seco, um vento mais frio, enfim. Mas se você tiver que explicar com as suas palavras, fale sobre a alta pressão. Mas se em múltipla escolha aparecer alguma afirmativa assim do tipo, olha, os contralísios ajudam a formar desertos, beleza. Bora. Alguém levantou a mão. Esse alguém foi o Diego. Eu acredito que foi, ou não. Eu vi coisas. Bom, David levantou a mão. Fala, David. Professor, esses ventos contralísios, eles são consequências diretas dos ventos alísios ou não? Tipo, acontece de forma espontânea também? É uma consequência, porque você percebe uma coisa. Lembra quando eu comentei que é um sistema? A alta pressão vai para baixo e circula. É uma circulação. Imagina o seguinte, o vento sai dos 30 graus e vai para o Equador. Sobe, aí retorna. É um circuito, cara. Entendeu que é um circuitinho. Ele sai de 30 graus, vai para o Equador, aí sobe e retorna. Então é uma consequência. Não é um sistema parado. É dinâmico, né? Por isso que você vê, ele não para. Sai o alísio, leva a umidade para o Equador, aí levanta o ar quente, chove, aí volta para alta pressão, aí o vento cai seco e vai circulando o ar dessa maneira. Tá? Então, perceba que é um sistema dinâmico, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Mas eu estou aprofundando aqui. E aí, David, vou aproveitar o momento para tirar aquela sua dúvida. Estava quase esquecendo. Está quase no horário, então tá dentro. O David, que é um menino audacioso, perspicaz e sagaz, ele perguntou para mim assim, gente, mas acompanha a dúvida do David. O clima mediterrâneo, ele é um clima um pouquinho diferente. O verão dele é seco e o inverno dele é úmido. Tá? Apesar do nome, atenção, hein? O clima mediterrâneo não acontece apenas junto ao mar Mediterrâneo. Acontece também no Chile, acontece na Califórnia, acontece na Austrália. O nome é porque a primeira vez que ele foi analisado foi no sul da Europa, a Europa Mediterrânea. Mas não precisa ser banhado pelo mar Mediterrâneo para receber o nome clima mediterrâneo. O David, vou te explicar o que acontece nesses lugares. Olhando aqui, David, tá vendo? Estou usando a minha flechinha, tá? Tá vendo essa letra A aqui? É alta pressão subtropical. Esse vento amarelo são os alísios, beleza? Que vão em direção do Equador. Esse vento aqui que está com uma setinha de cor rosa se chama ventos de oeste. Então, a mesma alta pressão que provoca os alísios que vão para o Equador provocam os ventos de oeste que vão de oeste para leste. Por isso que eu recebo esse nome, ventos de oeste, porque eles saem do oeste. Então, pensa só, David. Quando é que esse vento fica mais forte? No inverno. Porque no inverno a alta pressão fica mais forte. A alta pressão tem a ver com frio, concorda? Então, cara, olha que curiosidade climatológica. O Chile está aqui, ó, bem onde está essa flechinha rosa. Está bem aqui o Chile. Quando no inverno essa alta pressão ganha força, esse vento de oeste ganha força também. O que ele faz? Leva mais umidade.
chove mais no inverno. Curioso. Somente, o David, nessa faixa, em áreas litorâneas. Então, não é qualquer lugar do mundo que vai ter esse clima mediterrâneo. Olha só que coisa. Se você pegar no hemisfério norte, vou te dar uma outra sugestão de estudos. Ó, Portugal está aqui, ó. Clima mediterrâneo. Portugal. O sul de Portugal, né? Ao mesmo tempo, a Califórnia também tem clima mediterrâneo. Beleza? Olha a setinha rosa aqui de novo. O vento de oeste. Então, ele empurra a umidade com mais força no inverno. Mas quem é que vai receber essa umidade? Localidades litorâneas. Por isso que a Califórnia tem o clima mediterrâneo, o Chile, Portugal, África do Sul. Não é coincidência. São litorais que estão na direção desse vento de oeste. No verão, esse vento fica mais fraco. O que acontece? O clima fica mais seco. Você entendeu por que é um detalhezinho climatológico? Agora, eu explicar isso para um aluno, como eu expliquei para você, de boa. Não é que é uma coisa impossível. Mas é um detalhe, né? É uma coisa assim muito específica, um tipo de vento, o nome de um vento. E tem aluno que trava, David. Porque o aluno pensa assim, pô, Júlio, mas por que não tem esse clima no Rio Grande do Sul? Porque está na mesma... Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? O Rio Grande do Sul está aqui, né? Porque o vento, ele vai sentido continente, né? Litoral continente. Então, quem tiver no continente, em oposição a esse vento, que vai pegar a umidade. Então, tem uma explicaçãozinha muito rebuscada. Por que o Mediterrâneo chove mais no inverno? Mas essa é a explicação. Mas olha, nunca vi cair numa prova isso, nem segunda fase. Se cair, ponto para vocês. Vocês sabem explicar. Mas porque é muito rebuscado, é muito complexo realmente. Tem que manjar de muitos conceitos para poder chegar nisso. Tá bom? Isa, querida. Oi, Isa. Fala aí. Oi, Júlio, tudo bem? Tudo, e aí? Não tem a ver também com a corrente marítima fria, os climas mediterrâneos? Nem sempre. Porque, por exemplo, vou pegar um exemplo concreto aqui. A África do Sul, junto à África do Sul, Sim. até existe uma corrente chamada corrente fria de Bengala, mas não tão próxima. Tá. No Chile tem, que é a corrente fria de Humboldt. Na Sim. Califórnia tem, corrente fria da Califórnia. Então tem exceções. Tá, então a corrente fria marítima tem mais relação com a formação do deserto do que com a formação do clima mediterrâneo. A corrente fria, você pode dizer que ela ajuda a deixar o clima, em geral, mais seco. Tá. Veja, mesmo quando chove, não chove tanto assim. Aí é em função da corrente fria. Tipo, Tá bom, entendi. você pegar o litoral chileno, quando é inverno, quando chove mais. Não é que vai chover, nossa, torrencialmente. Chove um pouquinho mais. Não é tanta umidade, porque a corrente fria não promove tanta evaporação. Entendeu? Sim. Agora, Obrigada. quer ver um exemplo também? Imagina, o Peru também sofre a ação da corrente fria, mas lá não tem clima mediterrâneo. Uhum. Então, Sim. tem exceções. Então, é legal você guardar. Eu vou explicar semana que vem corrente fria, claro, mas a função que a corrente fria vai ter, assim, a função não, mas a consequência dela é deixar o clima mais seco, realmente. Tá. Entendeu? Obrigada. De nada. Bia Rede me escreveu aqui. Os ventos que atravessam as linhas dos 60 graus. Não. Não. Perceba que você só vai chamar de ventos alísios os que saem de 30 graus. Tá? Então, você começa a perceber que você dá nome aos ventos. Tá? Não é replicado o conceito. Então, apenas os ventos de 30 graus, tá, Bia? Você vai chamar de ventos alísios. Porque, no certo modo, a gente não está analisando todos os tipos de vento. Eu olhei aqui especificamente o vento alísio. E os do oeste, porque o meu querido David perguntou aí. Tá bom? Ok. O que eu tenho que fazer para terminar a aula de hoje?
parará. Circulação. Um tema que cai bastante, gente. E um tema simples, viu? Tema tranquilo. Brisa marítima e brisa terrestre. Fácil e é um tema que você aplica o conceito de pressão atmosférica. Dá uma olhadinha nas duas imagens, tá? A primeira imagem, à sua esquerda, mostra uma brisa marítima. Perceba que a brisa sai do mar e vai para o continente. Você tem que saber explicar isso. Por que que durante o dia a brisa ela é marítima? Primeiro, durante o dia, meus amigos, o continente ele se aquece mais rápido do que o oceano. Isso vocês aprendem em física, calor específico. Então, a quantidade de radiação solar necessária para aquecer o continente é muito menor do que dos oceanos, né? Mares e oceanos. Isso cai em física também. Eu já vi questões de brisas cair em prova de física e não de geografia. Tá? Então, atenção aí. Então, tem a ver com calor específico. Em poucas palavras, você vai para a praia durante o dia, de manhãzinha, a areia já está quente. A água do mar está gelada. A consequência é isso. Bom, lembra que o vento sai da alta pressão e vai para baixa pressão? Tá aí a explicação, quer dizer, durante o dia, a alta pressão, né, o ar mais frio, vai estar sobre o mar. Já o ar quente, a baixa pressão, vai estar no continente. Como o vento desloca da alta para a baixa pressão, por essa razão, você tem a brisa marítima. Então, essa é a explicação que você vai dar. Quem quiser explicar pela física, é bacana, é bom aplicar pelo o conteúdo da física também, né? Sempre adorei física. Nossa, igual a Isa. A Isa falou para mim que ama física. Mas é sério, Isa, eu sempre fui um cara meio do contra, né? Sempre curti humanidades, mas eu cheguei no segundo ano de ensino médio melhor em física que em história e geografia. Gabaritava a prova de física, adorava, não sei. Odiava matemática, mas gostava de física. Matemática. Isso é um fato. Agora, a física tem coisas que eu gosto bastante, tem coisas que eu nem assim me esforço muito para aprofundar, sabe? No básico do vestibular. Não, realmente, mas tem coisas assim que eu gosto muito. Eu acho que até postei no grupo semestre passado um estudo que eles em São Carlos estão fazendo com o pessoal de física, mas é toda uma coisa sofisticada. Sim, eles conseguem fazer a geometria da bactéria, do vírus, do micro-organismo que seja, e a partir disso eles vão criar lentes para poder visualizar isso, para tentar fugir do microscópio eletrônico, porque para o microscópio eletrônico o patógeno tem que estar morto, então você não consegue fazer nenhum teste nele vivo. Eu achei isso o máximo. Eu li o estudo inteiro, muita coisa eu não entendi bolhufas, mas... Agora, a física aplicada. Coisa de física, por exemplo, magnetismo. Eu acho que é um chato pra cacete. A física aplicada eu acho genial. Eu gosto. E na geografia, né? Vocês já devem ter entendido isso nas minhas aulas. A geografia é uma disciplina que conversa com outras, né? Bastante. Com sociologia, com a história, com a física, com a química, a biologia. Então, eu não fugir. Pega o conceito, isso eu gosto. Ela pega o conceito, porque você não precisa fazer o cálculo. O conceito, qual é o conceito? Esse. Isso sim, isso para mim é mais tranquilo. Agora começa aqueles cálculos, campo, negócio, que a mão para lá, a mão para cá, e eu já me estapeei nessa hora. Não faça isso, não faça isso. Mas enfim, amores, para terminarmos aqui as brisas. À noite é só você inverter o teu raciocínio. Por quê? O continente perde calor muito rápido. Então, à noite, o continente já perdeu aquele calor que recebeu durante o dia. Já o oceano, ele tem um grande calor latente. Ele armazena calor. Então, a radiação do Sol que chegou até o oceano, ela é absorvida ao longo do dia. O oceano demora para devolver isso para a atmosfera. Por isso que à noite, o que vai acontecer?
o ar vai estar mais quente junto ao mar, porque o mar ainda vai estar devolvendo calor, e o continente já vai estar mais frio, já perdeu o calor. Então, à noite, a alta pressão vai estar no continente e a baixa pressão vai estar no mar. A brisa vai sair do continente e vai em direção do mar. Aí você inverte a setinha da brisa. David, pode falar. Professor, tem uma pergunta no chat primeiro, não sei se você acha melhor responder. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, peraí. Deixa eu voltar aqui então. O Henricão me perguntou amarelo. Não, cara. Isso aqui, na verdade, ó, eu entendi. O que o Henrique perguntou o seguinte para mim. Se tem uma setinha aqui do Alísio, é que, na verdade, Henrique, vou te explicar o que acontece. Por isso que agora é o único momento que precisa de uma lousa, cara. Imagina essa alta pressão girando assim, ela está girando, uma espiral, cara. Então as flechinhas, elas fazem 360 graus. Você entendeu? Então, quando vai em direção do Equador, é o vento alísio. Quando vai no sentido contrário dessa rotação, é o vento de oeste. Então, essa setinha amarela que você viu aqui, ela está no meio termo, manja? Então, como está parado, não está em movimento, fica esquisito. Você fala, pô, Julião, mas está ao contrário. Não é que está ao contrário. É porque isso está circulando, está girando, né? Vai para a linha do Equador, são os alísios. Vai no sentido oposto, é oeste. Mas tem um giro, né? Então, essa flechinha amarela, que parece que está ao contrário, não é o alísio exatamente. É a rotação da alta pressão que vai criar os ventos de oeste. Então, pela figura, não dá para notar, né? Não dá para notar isso. Parece que está errado. O cara pintou errado a setinha. Não é que o cara pintou errado. É que é tanta informação que acaba se perdendo um pouco, né? Mas essa rotação. No norte também, Henricão, dá uma olhada, ó. Perceba que tem um alísio meio perdido aqui, né? Não é que o alísio está indo para o lado errado, mas essa rotação que ele está tentando mostrar aí. Então, se a figura estivesse animada, isso vai ficar mais simples de entender. Como está parado, né? Parece ter uma flechinha errada. Tá bom? Mas não é o contra-alísio que ele está querendo mostrar aí. Enfim, ficou algo meio que no ar, né? Mas essa rotação que ficou faltando, não tinha como saber dessa rotação numa figura parada. Tá? David, e aí? Professor, você pode voltar no slide de brisa marítima, por favor? Claro, estamos indo para lá. Uhum. Em questão de logística, então, tipo, é melhor navegar durante a noite, né? Ou isso também não influencia? Depende, porque você está levando em conta a variável dos ventos. Só que o problema é que nós estamos estudando com essas duas imagens apenas pressão atmosférica. O vento também tem que considerar o relevo, né? As correntes marítimas e as marés também influenciam na navegação. De repente, de manhã, você fala, poxa, a brisa está indo em direção do continente. Só que o mar está calmo. É mais fácil você vencer o mar, entre aspas, né? De repente, à noite, a brisa está ao contrário, está em direção do mar, mas o mar está revoltado e você vai navegar, vai ser mais difícil. Então, tem mais variáveis para navegação. Os ventos são uma das variáveis. Mas eu digo mais. Esse esquema está mostrando somente a brisa. Tem outros ventos acontecendo. Né? Tem ventos mais altos. Quer dizer, a brisa ela é pertinho. Tá vendo que a brisa ela pega exatamente a altura dessas árvores, do coqueiro aqui, enfim. A brisa é um ventinho fraco, né? Fraquinho. Então tem outras variáveis que influenciam na navegação. Porque senão, realmente, sua pergunta é, poxa, então como é que um sujeito vai pescar durante o dia? Se o vento vai do sentido do continente, né? Porque tem outros ventos que vão ajudar na navegação. A brisa, ela é um componente disso daí, né? É um tipo de vento. Não é o único vento que vai acontecer. Tá bom? Beleza, valeu, professor. De nada. E para terminar a aula, que alguns alunos se confundem muito com isso, em atenção. Pressão atmosférica também varia de acordo com a altitude. Isso vocês devem saber. Né? Por quê? O que é a pressão atmosférica? É uma coluna de ar.
obviamente, ao nível do mar, dá uma olhada no esqueminha aqui, Recife, né, um exemplo. Ao nível do mar, há uma coluna de ar muito maior. Então a pressão vai ser maior também. Já numa área de altitude, aqui seria o exemplo Monte Everest. O ar, a coluna de ar vai ser muito menor. O ar é rarefeito, né? A concentração do oxigênio vai ser muito menor. Eu nunca vi um vestibular tentar confundir vocês. Ou ele vai perguntar de tudo que eu expliquei até agora há pouco, ou ele vai perguntar da altitude. Não vai misturar as duas coisas para tentar confundir vocês. Mas realmente, o que vale mais é aquela variação de pressão de acordo com a latitude. Mas não dá para ignorar, claro, que a pressão atmosférica também vai sofrer uma mudança de acordo com as altitudes diferentes. É a mesma coisa. Vamos pensar no vetor, que é a minha referência onde nós estávamos. Cada um aqui mora num lugar diferente, né? Mas vamos pensar no vetor. Se eu pegar um instrumento para medir a pressão atmosférica no vetor, medir a pressão atmosférica no vetor, aí vou até a Marginal Pinheiros, que é um lugar mais baixo, e meço a pressão na Marginal Pinheiros. Na Marginal Pinheiros, a pressão vai ser um pouco maior, porque é mais baixo, não muito mais baixo, tá? Mas vai ter uma quantidade maior de ar exercendo pressão. Então muda a pressão de acordo com a altitude. Né? Mas aquela pressão atmosférica que eu falei dos alísios e tudo mais, é um grande centro de alta pressão, é uma escala diferente. Tá? Então, uma coisa não interfere, não modifica a outra. Tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Porque tem aluno que pira aqui. O cara pensa, mas Júlio, Recife é quente, e você falou que a pressão lá é alta. Aí o cara fica bugado, ele não consegue explicar mais nada, não precisa ficar bugado. É você entender que há uma variação de pressão de acordo com a altitude. Ponto. Não quer dizer que o clima do lugar vai ser totalmente diferente, porque, sabe, uma coisa não vai misturar na outra. Pode ter certeza. Mas tem uma relação que você pode colocar agora. Veja só. O que é pressão atmosférica? O ar está sendo empurrado. Não é verdade? Recife, uma cidade muito quente, todos sabem disso, capital de Pernambuco. O ar quente, ele tenta subir. A alta pressão empurra o ar quente para baixo. Faz sentido. Rio de Janeiro é uma cidade muito quente, todos sabem disso. Tem todo um aquecimento do ar. Esse ar quente quer subir, não é? Só que a alta pressão faz isso. Empurra o ar quente para baixo. Aí o rio vira uma panela de pressão. Então, dá para aplicar isso também. Não vejo o vestibular pensando desse jeito. Mas se você quiser fazer uma anotação final, legal também, né? A pressão influencia também isso. Não permite que esse ar quente suba. Não é à toa que em altitude, quanto mais alto, mais frio, né? Eu vou explicar isso na próxima aula. Tudo bem, gente? Enfim, acho que deu, né? Foi difícil, mas saiu. E aí semana que vem a gente dá continuidade. Eu tenho quase certeza que semana que vem eu não vou concluir, mas se passar um pouquinho para a aula daqui 2 semanas, não tem problema, não. Eu ainda tenho as chuvas, eu queria ter explicado hoje, mas não deu tempo, não tem problema, não. Certo? Então, um beijo para vocês, se cuidem, viu? Nos vemos quarta-feira que vem. Falou, abraço. Tchau. Boa semana. Tchau, professor. Obrigado. Ainda não. Falou, David. Tchau, Isa. Tchau, Ana. Tchau. Tchau, Let's. Tchau. Falou.